Glórias a Deus quando nós podemos abrir a palavra de Deus e receber ensinamentos maravilhosos contidos na palavra. E principalmente neste momento em que nós estamos como igreja de Cristo e nós estamos caminhando com Cristo, nós estamos recebendo essa orientação do Espírito Santo de Deus, passada inicialmente aos discípulos, lá como nós viemos estudando no livro de Atos dos Apóstolos, e agora, mais precisamente, no capítulo 15, quando estamos fechando o capítulo 15, depois daquele episódio que estudamos muito bem a semana passada, com todos os irmãos, que foi maravilhosa a cooperação de todos, sobre a polêmica sobre circuncisão, assunto doutrinário, e depois a decisão da igreja de Jerusalém, e mais à frente a igreja, então, batendo o martelo, dizendo que a circuncisão não era uma questão que pudesse impedir a salvação. Todos concordaram com isso, fazendo apenas um retrospecto rápido, e a igreja reunida com as partes, as pessoas que estavam ali também discutindo o assunto, os judeus e os gregos, e os gentios, mais especificamente, que eram as duas partes envolvidas, os judeus por questões da lei, que eles traziam desde os tempos antigos, que era a questão da circuncisão, e os gentios, que recém-convertidos, que os judeus estavam querendo que eles também circuncidassem, alegando que sem a circuncisão era impossível a salvação. Há uma questão muito interessante que precisamos colocar e pontuar, é que a circuncisão no Velho Testamento, lá na saída do povo do Egito, foi a marca de Deus no corpo. A marca que Deus mandou fazer no corpo dos que eram separados, mas a marca que Deus mandou fazer no corpo dos que são escolhidos hoje, depois de Jesus, as marcas são do Espírito Santo no nosso coração. Não é mais no corpo, mas no coração, é na nossa alma, é na nossa percepção espiritual. E quando Jesus mostrou as mãos, ele mostrou as marcas a Tomé. Olha aqui, Tomé, olha para mim. Olha aqui, põe as mãos aqui. As marcas, o preço humano da salvação. Portanto, agora, se temos que pensar nos gentios, temos que pensar que os gentios foram marcados pela mão, pela obra de Deus, marcados por Jesus. Lá no versículo 30 vai dizer assim, versículo 30 do capítulo 15. Tendo eles, então, se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Eles já haviam resolvido a questão, a igreja tinha decidido, e naquele momento, numa reunião presidida pelo apóstolo João, né, e tendo como pastor da igreja de Jerusalém o pastor Tiago, que escreveu uma carta, e aquela carta foi apresentada à Assembleia, depois daqueles debates acirradíssimos, e todos aceitaram, concordaram, apaziguaram sobre a questão da circuncisão. Então, Tiago escreveu uma carta, levou a toda a congregação, eles votaram, aceitaram, é uma questão democrática, e eles, então, resolveram enviar essa carta às igrejas. E lá no versículo 31 vai dizer, quando leram, eles receberam a carta, se alegraram pela exortação, lá em Antioquia. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com palavras. E do versículo 33, e tendo-se ali algum tempo, os irmãos se deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e preparando e pregando, com muitos outros a palavra do Senhor. A palavra continuou solta. Então, depois dos debates, depois daquela
aquela polêmica acirradíssima entre os judeus e os gentios, esta carta foi escrita. E foram então, a primeira igreja a receber foi Antioquia. Mas depois essa carta foi levada à Cilícia e também à Síria, a Síria e a Cilícia, com as boas notícias que alegrou muito o coração dos gentios, porque eles estavam se sentindo excluídos. E os judeus estavam com sérios problemas de relacionamento. Fala-se aqui de comunhão espiritual no seio da igreja do Senhor, aceitando com o coração aqueles que vão se convertendo e vêm com convicções diferentes e que precisam ser ensinados com amor. E lá então eles terminaram aquele momento em perfeita comunhão, e esta é a primeira etapa dos ajustes de convivência cristã na igreja. Foi uma questão seríssima, que se não fosse resolvida, a igreja estaria rachada, estaria separada por questões doutrinárias. E ali foi posto um ponto final naquele problema. O apóstolo Tiago, pastor da igreja, foi muito feliz. João foi um intermediador maravilhoso na direção dos trabalhos, e todos os irmãos, orientados pelo Espírito Santo, se deixaram convencer de que o Espírito Santo estava certo. Aliás, até porque Paulo contou a experiência dele, né, de conversão, e também foram relatados todos os fatos que confirmaram a legitimidade de Paulo. Portanto, a igreja estava agora apaziguada e o Espírito Santo comandava tranquilamente a igreja do Senhor. Glórias a Deus, quando a igreja se deixa comandar pelo Espírito Santo de Deus e é ungida para receber, repensar, refutar, mas repensar, refutar, defender as suas ideias, mas orientados pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe. Vamos continuar. Daqui a pouco nós estaremos fechando o livro de Atos, no capítulo 15 de Atos, esse momento maravilhoso de ensinamento para a Igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe. Depois daquele momento em que a carta foi lida, foi levada à Síria, Sicília, e todos já estavam felizes, concordando, a igreja estava em paz, em comunhão, estava alegre. E diz o versículo 36, e alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que anunciamos a palavra do Senhor. Eles queriam voltar lá no lugar onde eles anunciaram a palavra do Senhor. Eles queriam ver como os irmãos estavam. Paulo disse a Barnabé, dando asas à sua vocação missionária, vamos visitar os irmãos. E Barnabé, versículo 37, aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Barnabé então quis levar João, chamado Marcos. Mas Paulo não pareceu razoável que não tomassem consigo aquele que desde lá da Panfilha se tinha afastado deles e não os acompanhou naquela obra. No versículo 39 vai dizer, e tal contenda houve entre eles que apartaram uns dos outros, e Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. As polêmicas continuam. Agora, Paulo e Barnabé, que estavam defendendo ferrenhamente a mesma posição, agora tiveram posição contrárias. E não houve acordo. Paulo não concordou em levar João, chamado Marcos, não aquele João, outro João. Por quê? Porque ele tinha abandonado o trabalho.
Paulo não perdeu a confiança, porque ele tinha desistido no meio de um trabalho importante. Eles tinham abandonado a obra. Isso acontece, queridos. Tem quantas pessoas no meio de um trabalho bonito, promissor para Jesus, abandona. Deixa o trabalho, deixa de fazer a obra de Deus e às vezes deixa até a igreja. Quando a presença deles seria maravilhosa na continuidade do trabalho, no ganho de almas, no crescimento do reino de Deus. E depois como fazer? Ali o que aconteceu foi que Paulo não conseguiu readquirir a confiança em João, chamado Marcos. Mas Barnabé pensou diferente. Eu não sei exatamente, a Bíblia não relata os detalhes das polêmicas entre os dois, mas Barnabé quis dar uma outra autoridade a Marcos. Mas Paulo tinha perdido a confiança. Paulo precisava de um companheiro fiel do lado dele, que não desistisse. E Barnabé, provavelmente um conselheiro nato, um coração enorme, quis levar João e defendeu. Ele falou, tudo bem, então você vai com João, que eu vou com Silas. Nós separamos aqui. Uma coisa interessante nós podemos perceber. Primeiro, aquela separação era provavelmente uma orientação do Espírito Santo de Deus. Porque os dois eram grandes homens de Deus, pregadores da palavra. Eram defensores ferrenhos da verdade que é Jesus Cristo. Provavelmente fosse um desperdício os dois juntos. O reino de Deus poderia ser expandido muito mais se cada um fosse para um lado, pregando a palavra, comprometidos para a palavra como eles eram. Maravilhoso isso! É possível que Paulo e Silas não tenham entendido naquela dimensão, quando muitas vezes nós também não entendemos nessa dimensão. Porque quando se separa alguém promissor que vai continuar a obra de Deus, promissor, pregando a palavra, testemunhando da palavra com o mesmo ímpeto, em outro lugar, tudo bem. Não é uma separação por política, por polêmicas secundárias. Paulo e Silas não se separaram por problemas e políticas e atritos entre eles que pudessem separar da fé. Eles apenas tiveram suas posições com relação à companhia para pregar, a companhia para anunciar Cristo. Não a companhia por conforto, mas para anunciar Cristo. E foram separados, uns para cada lado. Queridos, é muito rico esse texto. E lá diz o versículo 37, e Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Barnabé, então, quis levar João e Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não acompanhou naquela obra. Eles abandonaram. A questão de Paulo foi a perda de confiabilidade, sim. A questão de Barnabé era dar uma segunda chance. Possível. E eles foram. E mais interessante, saíram, cada um levando o seu companheiro de pregação da palavra, e foi abençoado pela igreja. A igreja estendeu a mão sobre eles e abençoou ambos. Olha como o Espírito Santo trabalha. Ninguém tomou partido de ninguém. Ninguém ficou do lado de ninguém. A igreja ficou do lado de Cristo. Não tomou partido no sentimento nem de Paulo nem de Barnabé. Eles simplesmente entenderam que Deus estava no comando e os despediu com alegria no coração, orando a Deus para que eles fossem felizes na disseminação do Evangelho. E assim nós fechamos o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Glórias a Deus. Deus é soberano. Vamos aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus.
Vamos ser persistentes na obra do Senhor. Não pode ser qualquer coisa que vá nos separando da obra do Senhor, da igreja do Senhor e esfacelando a comunhão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, pelo Espírito Santo que nos ensina de forma tão clara como devemos proceder na tua obra. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.